quando estávamos afastados do Senhor, nós fomos sim culpados de fazer tudo isso contra o nosso Senhor. Mas Ele nos amou. Ele nos amou. E que coisa maravilhosa é essa? Que amor maravilhoso é esse? O amor redentor de Deus é o cerne do Evangelho. É a essência da nossa fé cristã. Esse amor não é qualquer amor, não é, já falei aqui, não vou ficar repetindo muito, porque já preguei sobre isso. Ele não é um amor mundano, um amor que está descrito no Aurélio, por exemplo, ou em qualquer outro dicionário. Não é esse amor. Isso não é amor. Agora Ele se doou, Ele se entregou por nós, nos dando nova vida. Não somente isso, mas Ele demonstra o seu amor, mas liberta a gente da condenação. Gálatas 2:20, abre aí. Gálatas 2:20, Ele nos liberta da condenação. Estou crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora eu vivo no corpo, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Oh, mas isso é maravilhoso, mas não fica só aí. Olha a profundidade disso. Efésios capítulo 2, 4 e 5. Efésios 2, 4 e 5. Olha a profundidade desse amor. Aleluia. Todavia Deus, por ser rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, deu-nos a vida com Cristo, quando ainda estávamos mortos nas transgressões. Pela graça nós somos salvos. Olha a profundidade. Olha a profundidade. E não é que nós vamos aqui desfazer. Hebreus vai ser bem claro, Jesus Cristo morreu uma única vez pelos nossos pecados. O livro de Hebreus é maravilhoso por causa disso. Ele vai nos demonstrar quem é Cristo, como Ele é superior aos homens, aos anjos, aos patriarcas, a tudo que existe. E o sacrifício dele foi feito uma vez só. Não tem mais outro. Ele, uma vez só, de uma forma bastante, morreu pelos nossos pecados. E agora nós somos salvos. Não tem mais como fazer isso acontecer novamente, porque Ele já morreu e Ele já ressuscitou. Ele já está sentado à direita de Deus Pai. E todo aquele que o rejeita, rejeita o próprio Senhor. Rejeita esse amor que nos encontrou, que nos alcançou. Por isso nós temos que viver dessa maneira, vivendo em forma como o Senhor nos chamou. Sem a santidade, ninguém verá a Deus. Busquem a justiça. Busquem a verdade e a santidade. Porque sem santidade, ninguém verá a Deus. Oh, coisa maravilhosa. Esse é o amor de Deus por nós. Efésios 2, 4 e 5 a gente leu. Ele sendo rico em misericórdia por causa do grande amor que nos amou, estando nós mortos em nossos delitos e pecados, nos deu vida com Cristo. João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Romanos 5,8, mas Deus prova o seu amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido. Não tem como medir esse amor. 1 João 4, 9 e 10, nisso se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo, para vivermos por meio dele. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Ele nos amou, gente. Você pode dar um glória a Deus aí? A voz está sumindo, mas vai dar certo. Ele nos amou. Ele entregou a sua vida por nós. E não tem nada que possa ser comparado a isso. E é isso que é interessante. Ele nos amou mesmo sem a gente amar Ele. Não adianta. É um princípio. E tudo que eu estou falando aqui está debaixo desse princípio. Nós estávamos sim afastados de Deus. Todo aquele que se exalta diante de Deus, ele vai ser abatido. Porque Deus, Ele é justo, Ele é fiel. Ele age em justiça.
E quando nós reconhecemos o nosso estado e passamos a reconhecer o amor dele sobre nós e o aceitamos, colocamos a nossa fé nele, colocamos a nossa esperança nele, aí sim ele nos exalta. E que forma é de exaltar? Tem muitas pessoas que acham que exaltação é estar aqui no altar, com um microfone desse ou um desse, né, na mão, uma foto na placa da igreja, ou uma foto, né, ministério fulano de tal, e tal, e tal, e tal, esteve em tal lugar, e é o fulano, é o que faz, é o que acontece. Tem muitas pessoas que acham que a exaltação é isso. A exaltação aqui é bem diferente. Ele nos tira do lugar de condenação e nos coloca na sua maravilhosa luz. Ele nos tira do juízo e nos coloca em seu amor. Ele nos tira da vida sem sentido, em tristeza, longe dele, para colocar agora numa vida diante dele, vivendo com ele, se relacionando com ele. Essa é a maior exaltação. Esse é o melhor lugar para estar, diante dele, aos pés dele, reclinando a cabeça nos ombros dele. João e os outros dois irmãos que eram mais chegados entenderam isso. Enquanto Jesus falava, João reclinava a sua cabeça. Hoje em dia, alguém ia dizer que poderia ser outra coisa. Mas a intimidade era tão grande com o seu Senhor, que ele reclinava a sua cabeça e ficava escutando, escutando. E quando você lê o livro de João, as cartas de João, você entende qual era o grau de intimidade que esse homem tinha com Deus. O que Deus revelou para esse homem. O que Deus mostrou para esse homem. Ele foi o único a morrer de forma natural, de velhice. Todos os outros apóstolos morreram de forma brutal. Foram martirizados, e isso para a glória e honra do Senhor. O Senhor recebeu eles em pé, de braços abertos. Mas João tinha esse grau de intimidade com esse amor tão grande, que mesmo sendo jogado num caldeirão de óleo fervendo, não acontece nada com seu corpo. Nem os seus pelos ficam queimados. Ele sai de dentro daquele caldeirão, dizendo: vem para cá, tá muito bom isso aqui, tá até quentinho, vem para cá. Os soldados ficam horrorizados. Que isso? Tiram ele de lá e soltam ele. Ao olhar alguns relatos ali, eu creio que por medo. Se a gente não conseguiu matar esse cara desse jeito aí, imagina se a gente tentar fazer outra coisa. Vai que acontece uma coisa com a gente. Tem um outro irmão que vai ser queimado numa fogueira, mas antes disso, ele já velho, é dito para ele: negue a esse Jesus e você será liberto. Você vai sair daqui com vida. Todos nós sabemos que isso é mentira. Nenhum deles foi liberto com vida. Todos aqueles que negaram Jesus ainda morreram com a vergonha de ter negado a Jesus. A Igreja Batista da Vila Brandão está localizada ali na Avenida Alice Brandão, no número 21. E nós temos vivido um tempo precioso de ministração da Palavra de Deus, onde o Senhor tem transformado muitas vidas. Tem mostrado o poder da Sua Palavra, a transformação que Ele tem feito através de Sua Palavra. E hoje nós podemos contemplar e ver quantas vidas têm sido transformadas. Eu, pastor Bruno Henrique, aqui da Igreja Batista da Vila Brandão, quero te convidar a estar participando conosco todas as terças-feiras, às 19h30 e também às sextas-feiras, às 19h30, reuniões de homens e mulheres. Nos sábados, nós temos nos encontrado com a Juventude Batista às 19h30 e aos domingos, nós temos as nossas reuniões principais, a EBD às 9 horas da manhã e o culto de celebração às 18h30. A luz veio até ela e ela não aceitou. Como ouvirão se não há quem pregue? Como pregarão se ninguém se dispor aí?
Como irão se não forem enviados? Jesus nos enviou. Ide por todo o mundo anunciando o Evangelho, fazendo discípulos de todas as nações. Aquele que crê será salvo. Aquele que não crê já está condenado pela própria palavra. Irmãos, hoje que estão na janela 1040, em países muçulmanos, que aceitam a Jesus e a sua própria casa, entrega ele para ser enforcado na sala da sua casa, porque ele aceitou Jesus. Aquele senhor, já de idade, é confrontado. Mostram para ele a viga onde iriam amarrá-lo e diz: se o senhor negar Jesus agora, o senhor vai ser solto. Ele dá uma risada daquelas: eu negar Jesus? Cara, tu sabe o que é que ele fez por mim? Vocês não têm noção do que esse Jesus fez por mim, do que o meu Senhor fez por mim. Eu nunca vou negar ele. Nunca! Eles colocam ele na viga, jogam óleo de baleia sobre ele e tocam fogo. A chama, ela pega e faz um círculo, esqueci o nome, mas um círculo e ele dentro, e ele não pega fogo. Eles ficam horrorizados com aquela cena. O óleo está pegando fogo em cima dele, mas ele não está pegando fogo. E ele está lá cantando uma canção de gratidão ao Senhor. Por tudo que tens feito. Ele cantava. O soldado, então, pelo seu superior, pega uma espada. Mata ele, porque assim ele não vai morrer. E se aquele homem não morresse, aqueles homens que estavam ali iriam morrer. Porque o soldado romano, recebeu uma missão. Quando a missão é dada, ele tem que cumprir. Se ele não cumprir, ele paga com sua própria vida. E assim eles fizeram. Aquele senhor, ele foi morto por um corte entre as suas costelas. Mas o fogo não pegou. E às vezes a gente fica questionando: mas Senhor, tu salvou ele do fogo. Tu não deixou o fogo consumir ele. Mas o Senhor deixou um soldado enfiar uma espada nele. Oh, meus irmãos, eu não sei você, mas de Gênesis a Apocalipse, o melhor lugar para a gente estar é do lado do Senhor na eternidade. Aqui, meu irmão, é passageiro. As tribulações leves e momentâneas não se comparam com a glória que está nos esperando. Aleluia, glória a Deus. O fogo não pegou nele, para aqueles homens entenderem: vocês não estão mexendo com qualquer Deus, não. É o único que existe. E o último ponto: a justificação pela fé. Romanos 3:24 diz: sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Romanos 5:17 diz: pois se pela transgressão de um só a morte reinou por meio dele, muito mais os que recebem de Deus a plena provisão da graça do dom da justiça reinarão em vida por meio do único homem, Jesus Cristo. Efésios 2:8 e 9: porque pela graça vocês são salvos mediante a fé. A justificação pela fé nos leva a reconhecer a nossa dependência total e a confiar unicamente na obra salvadora de Jesus. Porque esse que nos redimiu com amor, esse que nos mostrou quem éramos, esse que nos derramou amor mesmo sendo quem éramos, nos chama a colocar a nossa fé nele, de maneira que a gente possa confiar unicamente na sua obra redentora. E isso não é maluquice? E isso não é loucura? Quantas e quantas pessoas dizem que têm fé, mas resolvem suas situações com os recursos que têm? Ou não têm?
Quantas pessoas dizem ser homens e mulheres de fé, mas a primeira coisa que fazem quando acontece alguma coisa é resolver da maneira dela. Nem sequer oram, nem sequer perguntam a Deus o que podem e o que não podem fazer. Isso não é fé exclusiva no Senhor. Isso não é fé exclusiva naquele que é o autor e consumador da nossa fé. Não, isso é viver a vida de qualquer jeito. Mas o Senhor nos chama a colocar a nossa fé nele. Como Abraão, por exemplo, 15:6 de Gênesis. Abraão creu no Senhor e isso foi acreditado como justiça. Abraão, mesmo naquele tempo, e tinha motivo muito mais ainda para não crer. Mas Abraão creu no Senhor Jesus. E ele creu que Deus era poderoso, não somente para fazer o filho dele ressuscitar, como ele voltar com o menino. This is amazing grace.